7 horas da noite, a gente está entrando ao vivo, então, pelo YouTube. O pessoal que está no Instagram, pedir para mandar as perguntas lá pelo YouTube. No Instagram, a gente vai ficar vendo só uma parte, porque a gente tem um debate hoje, a gente tem grandes... 7 horas da noite, a gente está entrando ao vivo, então, pelo YouTube. O pessoal que está no Instagram, pedir para mandar as perguntas lá pelo YouTube. No Instagram, a gente vai ficar vendo só uma parte, porque a gente tem um debate hoje, a gente tem grandes... 7 da noite, a gente está entrando ao vivo, então, pelo YouTube. O pessoal no Instagram, pedir para mandar as perguntas lá pelo YouTube. No Instagram, a gente vai ficar vendo só uma parte. Eu preciso que todo mundo diminua o áudio aí, por favor. A gente está entrando ao vivo, então, pelo YouTube. O pessoal no Instagram, pedir para mandar as perguntas lá pelo YouTube. No Instagram, a gente vai ficar vendo só uma parte. Eu preciso que todo mundo diminua o áudio aí, por favor. A gente está entrando ao vivo, então, pelo YouTube. O pessoal no Instagram, pedir para mandar as perguntas lá pelo YouTube. No Instagram, a gente vai ficar vendo só uma parte. Eu preciso que todo mundo diminua o áudio aí, por favor. Estão me ouvindo bem aí? Toda vez que eu falo, está entrando direto no YouTube. Quem tiver com o YouTube ligado, desliga, por favor. Acho que agora vai resolver. Tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Sim. Então, primeira coisa, muito obrigado pela presença de vocês. Pedir desculpa pela nossa introdução, que deu um pequeno errinho. Então, agora eu vou repetir a introdução, que agora eu já resolvi o problema, só para todo mundo ver o currículo de vocês e a gente poder conversar melhor. Essa vinheta ela foi muito esforço para ela funcionar, né? Então eu queria passar ela para a gente poder começar de uma forma correta. Hematologia e oncologia do Einstein, o Dr. Tiago Gonçalves, que é da Rede Prevent Sênior, médico nutrólogo também, e a doutora Melina, que também é médica nutróloga do Einstein. E todos eles estão na linha de frente. E também trabalho em consultório, né? E eu acho que é sobre isso que a gente tem falado bastante aqui, como a nutrologia é uma especialidade médica que fala da interação do alimento com o organismo humano. Então, a gente fala sobre pele e cabelo, como foi na última semana, a gente fala da criança, a gente fala do idoso, fala do adolescente, e a gente também fala de urgência e emergência, e, na verdade, é daí que a nutrologia começou, né? A nutrologia, como as outras especialidades quando a gente vai fazer nutrologia no hospital, a gente vai
Sei. Todo mundo aí? Todo mundo me ouvindo? Então, quando a gente vai falar sobre a pandemia do coronavírus, a gente vai falar sobre o paciente que está no hospital, o que a gente vê em muitos trabalhos é que o paciente que evolui pior com o coronavírus é um paciente idoso, mas às vezes um paciente obeso, né? Muitas vezes um paciente que está desnutrido, muitas vezes um paciente que tem uma baixa massa muscular. Então, a gente não tem como separar a nutrologia do consultório da nutrologia do hospital. As coisas estão andando de mãos dadas. Então, a doutora Merina é a atual presidente da Braskem. Nos últimos anos, ela, junto com o Dr. Diogo, revolucionaram, na minha opinião, a Braskem e trazendo muito esse conceito, né, de que a nutrologia toda tem que dar os dados, né? Ou seja, o paciente, a jornada do paciente, como o Diogo gosta muito de falar, ele está no hospital, ele vai para casa, ele vai para a academia e a gente tem que ajudar ele em todos esses processos. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado e para começar com a primeira pergunta, e vou falar a pergunta para o Tiago. Uma das coisas que a gente mais debate quando fala de nutrologia é o whey protein, né? E o whey protein tem na criança, então meu filho está com 1 ano, suplementação dele prescrita pela pediatra tem o whey protein. A minha avó, no passado, internado na UTI, também tinha whey protein. E o Iago, que além de ser um super nutrólogo e super trabalhador, eu acho que ele dorme, porque além disso ele está fazendo. E ele está com uma super novidade, que foi um artigo que foi avaliando whey protein e vitamina D no tratamento do Covid. Então, explica para a gente, Tiago, um pouco sobre isso e fala como é que está a sua rotina, assim, seu dia a dia. Seja bem-vindo. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Boa noite, pessoal. Essa pergunta é bem interessante porque a gente a gente precisa ter uma proteína de boa qualidade na mão. A gente não pode esquecer que a maioria dos nossos pacientes com novo coronavírus, né, com a Covid-19, são pacientes idosos, né? Então a gente precisa de uma proteína aí de boa qualidade, de boa digestibilidade, que tem uma disponibilidade muscular aí rápida, né, depois da ingestão, até para pensando depois na reabilitação desse paciente. Mas uma coisa que a gente já sabe, né, do whey protein, que ele aumenta aí melhora, né, reduz citocinas inflamatórias, tem a cisteína, tem a estimulação da glutationa, que tem a defesa antioxidante envolvida, mas a gente sabe que também esse whey protein, de 1 a 2% do whey, ele é composto de lactoferrina, né? Uma molécula que muitas vezes a gente passa desapercebido. Mas a lactoferrina, ela tem uma afinidade pelo ferro 2 vezes maior que a transferrina, por exemplo, que é a proteína que transporta aí o ferro pelo sangue. E aí, pensando nisso, quando a gente vai ver alguns estudos mostrando aí a fisiopatologia da invasão do vírus dentro da célula, muitas dessas teorias, desses estudos estão sendo publicados, é o quê? Que a partícula não estrutural do vírus, do RNA viral, ele ataca ali a porfirina do grupo M, desloca a porfirina do ferro, então o ferro ele fica livre na circulação, a porfirina, ele ataca essa porfirina, e a porfirina é degradada ali no fígado, através de bilirrubina e liberado ali pelo duto biliar e é excretado pela urina e fezes, e por isso também a infectividade alta da urina nas fezes pelo vírus, mas também a gente precisa pensar que esse ferro, essa ferritina alta, que a gente está vendo ferritinas em valores que a gente considera de síndrome hemofagocítica, né? São ferritinas acima de 5.000, 6.000, 10.000. Então, isso chama atenção que a gente precisa ter uma proteína que tem uma afinidade muito boa com o ferro, para a gente tirar esse estado pró-inflamatório do ferro e a gente conseguir agir sobre isso. Então, o whey protein aí, além de ter todas as qualidades que a gente já conhece para o idoso, que a gente já publicou várias vezes, lembrar que esse whey protein tem a lactoferrina e os estudos novos estão mostrando que a gente precisa de 250 miligramas de lactoferrina. Isso aí dá em torno de 1% do whey, né? Então, se a gente for dar 25 gramas de whey, que é um scoop, né, em média, a gente já tem esses 250 miligramas de lactoferrina. E aí vai fortalecer a ligação do ferro, fazendo aí, né, uma maior afinidade e melhorando a afinidade do ferro ali no grupo, na hemoglobina, no grupo M, para a gente conseguir ter uma troca gasosa melhor e evitar aí toda a infiltrado intersticial e toda a lesão de vidro fosco que é bem típica da doença.
Guilherme sumiu, não estou escutando. Vocês estão escutando, meninas? Não? Vocês querem fazer alguma consideração sobre o Whey? Vocês estão usando também na prática? Então, ele tinha pedido, né, se acontecesse isso, para a gente continuar. Ele falou da gente da vitamina D, além do Whey, né? Eu acho que é bem interessante. A gente ainda tem muito pouco estudo da parte nutricional e Covid, até porque não deu tempo, né, de fazer. É uma coisa muito rápida, está todo mundo correndo aí para tratar os pacientes. Nem remédio a gente tem ainda definido. Então, tem alguns estudos falando da vitamina D, de ter uma ação no COVID, mas não uma ação preventiva, né? Mas de você usar caso o paciente tenha deficiência, né? Então, eu acho que é uma boa associação. A gente sabe que a perda da massa muscular influi na imunidade, a gente sabe que influi em prognóstico para outras doenças. A gente não tem isso publicado para o COVID, mas a gente pode aferir que vai funcionar da mesma forma. Eu acho que a Melina até pode falar disso da parte de paciente, né, de UTI. Mas uma consideração importante é a deficiência de vitamina D, que a gente parece que influi em termos de piorar o prognóstico, então a gente deve pedir e tratar, né, os pacientes, não é algo tão difícil de pedir. E a vitamina D teria duas ações, né? Uma das catelicidinas, que agem com efeito antimicrobiano e também nos vírus encapsulados, que é um vírus que o COVID cai nisso, e uma ação anti-inflamatória também. E parece que o nível sérico acima de 40, da mesma forma que a gente vê em oncologia, é o que mais protege, né? Então, isso pode ser um alvo para o paciente doente, né? E para quem não está doente, mas tem deficiência de vitamina D, é muito comum a pessoa largar o tratamento sem saber se melhorou ou não, acho que deve ser tratado. Então, acho que são coisas que se complementam, né? Se pensar em whey, pensar em vitamina D, eu acho que é legal a Melina falar alguma coisa aí dos pacientes, né, em UTI, se a gente está usando suplemento proteico também ou não, como que está funcionando isso aí? Então, como é que está funcionando isso? No começo, assim, a gente ficou um pouco receoso de começar a modular todos os pacientes da UTI. Pensando não no paciente, mas pensando na enfermagem, né? Porque a gente sabe que quanto maior a manipulação, maior a exposição, e a gente estaria aumentando o risco desse profissional se contaminar por manipular mais o paciente. Então, num primeiro momento, a gente tentou evitar essa modulação, enfim, generalizada. A gente começou a modular só os pacientes realmente que as fórmulas mais proteicas não atingiam a necessidade e a gente evitou modular todo mundo. A gente tem usado muita dieta à base de proteína do soro do leite, né? As dietas que já têm proteína do soro do leite na sua composição para dar o whey protein, mas a gente não tem de rotina modulado todo mundo com whey protein na UTI, pensando desse outro lado, que a gente sabe que, enfim, pelo menos na minha realidade, eu acho que a realidade do Thiago não é tão diferente, a gente tem muitos profissionais de saúde sendo contaminados e, enfim, a gente tem tentado também fazer uma balança ao contrário e evitar isso. Em relação à vitamina D, a gente já tinha uma recomendação de uso de vitamina D na UTI antes do Covid, né? Se a gente for pegar a última diretriz do ESPEN, por exemplo, eles já falam em suplementação até de doses altas de vitamina D naqueles pacientes com deficiência que estão na UTI. Claro que no Covid tem todo um outro racional que também justificaria, então eu acho que une as duas coisas, a recomendação do doente crítico com a recomendação específica para melhora de imunidade. E a Andrea desenhou todo um protocolo super bonitinho e a gente está tentando fazer esse protocolo virar institucional e dosar realmente vitamina D para todos os pacientes internados na UTI do hospital e repor a vitamina D, enfim, para tentar manter essa vitamina D acima de 40. A gente ainda não fez isso virar um protocolo institucional, porque isso é uma coisa recente, né? Eu acho que a gente conversou sobre isso semana passada. Mas a ideia é que o mais breve possível, provavelmente até o começo da outra semana, a gente passe, assim, a dosar a vitamina D em todos os pacientes COVID-19 positivo e passe a suplementar em todos que têm indicação. Eu tô falar um pouco da minha experiência com a vitamina D. Eu tô fazendo a dosagem desde o dia 15 de março, né, que foi quando a gente começou a ter mais esse pico, né, da pandemia. Em todos os pacientes de UTI, eu tô dosando quase todos os micronutrientes. Então, vitamina D, complexo B, quase todos, zinco, né?
E aí eu vou já submeter para a Obesity, a gente já teve um primeiro aceite do artigo, né, na UTI só de idosos, quase 200 idosos, e a minha prevalência de vitamina D abaixo de 30 foi de 95%. Eu acho que esse dado, assim, Melina, eu acho que é bem impactante, que daria para a gente até pensar assim, nossa, chegou na UTI, vamos entrar com vitamina D. Já suplementa, não precisava nem esperar o resultado do exame. Porque, assim, a gente conseguiu, né, assim, o resultado da 25H vitamina D está saindo em 3 horas lá, a gente conseguiu isso, né, então foi bem impactante. Quando a gente coloca isso para o idoso obeso, né, e a minha prevalência dentro das UTIs de obesidade, eu não sei como que está na sua, mas a minha prevalência de obesidade está em 83% no idoso. Então, quando a gente coloca obesidade e vitamina D, que a gente sabe que um está associado com o outro, né? Porque é uma vitamina, um esteroide aí, né? Lipossolúvel, né? Lipotrófico, então ele acumula, ele armazena mais dentro do adipócito e deixa menos disponível. Isso vai para 98% quando o idoso é obeso. Então, eu acho que o idoso obeso que chega na UTI, a gente já tem que pensar realmente já entrar com uma reposição de vitamina D. Não, e a obesidade... Pode falar, André, pode falar. Não, acho que a grande vantagem da vitamina D é que, independente do serviço, ela sai mais rápido, né? Então, dá tempo, né, de você colher e, de repente, fazer uma prescrição empírica, né? No SUS, a gente fazia muito isso. Eu fazia muito isso na obesidade, né, do Centro de Obesidade da Unifesp, porque demorava as coisas aí. E sai rápido. Então, acho que é uma grande vantagem. E o grupo de risco do Covid é o grupo de risco de deficiência de vitamina D, né? Você tem obeso, você tem idoso. Uma coisa que eles estão vendo muito nos Estados Unidos é a população negra, que também parece que está complicando mais. Então, é uma população também que tem uma prevalência alta de deficiência de vitamina D, né? Então, a gente está juntando vários fatores de risco, né, associados. André, eu queria chamar a atenção justamente a gente está falando aqui, então, de vitamina D na UTI, está falando de whey protein na UTI, mas, na verdade, são problemas de doenças crônicas que já estavam acometendo o paciente antes e doenças silenciosas, né? Então, muitas vezes a obesidade ela é visual, todo mundo está vendo, mas ninguém está falando nada porque você acha que a pessoa tem direito de ter obesidade e ninguém fala pelo direito de ter hipertensão, pelo direito de ter diabetes. Então, é quase que um preconceito nosso com o paciente obeso de não orientar ele a ter um tratamento, seja alimentar, medicamentoso ou com exercício. Quando a gente fala, então, sobre vitamina D, eu acho que o Thiago chamou muito bem a atenção, né? A vitamina D ela fica sequestrada no tecido gorduroso e os níveis de vitamina D de 40, que foram alguns pacientes internados, também são níveis de meta de vitamina D no atleta. Porque a vitamina D, além de ter essa função aí na imunidade, ela tem uma função em melhorar a absorção de glicose no músculo. Então, mais uma vez, como as coisas estão andando de mãos dadas, e às vezes parece que a gente está falando de coisas diferentes e não está, né? Então, o paciente ele chega na internação infectado pelo coronavírus, mas ele já vem há anos com uma massa muscular baixa, com sarcopenia, anos com obesidade, anos com vitamina D. Então, faltava um pontinho para descompensar tudo, né? Então, a gente precisa, como especialidade médica, realmente estar unido para um ajudar o paciente do outro, né? E aí, quero saber da Melina uma pergunta bastante específica. Hoje saiu algumas matérias nos jornais sobre os pacientes fazendo paciente em posição pronado, né? Então, paciente em decúbito de bruços, né? Para ficar mais claro para todo mundo entender. Na verdade, como esses pacientes eles têm uma... Eles têm o paciente dentro da UTI de bruços. Então, na verdade, assim, como esses pacientes com Covid-19, eles têm uma dificuldade muito grande de ventilar, né? Eu acho que a principal insuficiência que esse paciente tem na UTI não é hemodinâmica, é ventilatória. Eles têm uma dificuldade tremenda de ventilar. E muitas vezes, uma das alternativas e uma das estratégias que o intensivista usa é pronar o paciente. É deixar, que nem você falou, esse paciente de bruços. O que isso impacta na parte da terapia nutricional? Impacta, se a gente for pensar, o paciente está com a barriga para baixo, teoricamente, ele tem um risco maior, por exemplo, de broncoaspirar e de ter alguma complicação por essa dieta estar correndo contínua. Normalmente, numa situação ideal, o que a gente faz com esses pacientes? A gente passa uma sonda pós-pilórica.
por endoscopia, porque aí, teoricamente, a sonda está lá embaixo, eu tenho menor risco e eu tenho uma segurança maior de continuar alimentando esse paciente por via enteral. Qual que é o problema do paciente COVID positivo? É que a gente tem evitado fazer endoscopia. Por quê? Por causa de contaminação. Então, é um paciente que muitas vezes essa sonda está gástrica, às vezes ela não migrou, às vezes as cegas, a enfermagem não conseguiu passar ela pós-pilórica, e eu tenho um paciente com uma sonda gástrica, pronado e com dieta enteral. E aí começa aquele dilema, suspende a dieta, pausa a dieta, continua correndo a dieta, o que a gente faz? Então, uma coisa que eu acho que é importante de falar, até, enfim, para às vezes os intensivistas estão vendo e ficam com essa dúvida, e às vezes não tem uma equipe de terapia nutricional para orientar, é que a gente não deveria parar a dieta dos pacientes que estão pronados. Talvez a gente devesse reduzir o volume, talvez a gente devesse escolher uma fórmula de mais rápida, enfim, esvaziamento gástrico, mas o ideal é que pelo menos uma nutrição trófica, pelo menos um volume mínimo de nutrição para manter essa via digestiva funcionante, esse paciente continue recebendo. Então, é um paradigma que tem que ser quebrado, porque isso, assim, a gente, o Thiago também, eu acho que já está acostumado a fazer isso de rotina, de fazer nutrição integral no paciente pronado, mas em muitos lugares que a prona não era uma coisa que se via muito, a tendência dos intensivistas é simplesmente parar a terapia nutricional. E se esse paciente pronar 4 vezes, 5 vezes, no fim ele não recebeu nada, ele fica em jejuns super prolongados. Então, assim, a gente tem que bater muito nessa tecla que esse paciente precisa continuar sendo nutrido, independente da prona. Eu queria levantar uma pergunta que veio aqui no YouTube já, do Alexandre. Qual a dosagem de vitamina D que vocês sugerem nesse momento, então? Tem algum nível de vitamina D que a gente pode ter como meta, sim? Ou 40, como a Andrea falou, ou ainda não? Quando o paciente está na UTI, ou Andrea, de repente, nos pacientes ambulatoriais, o que vocês pensam? Andrea, primeiro. Então, na verdade, esse nível de 40 é o que tem sido mais falado, né, em vários tipos de doença. Então, acho que não vai ter diferença se o paciente é ambulatorial ou está no quarto, está na UTI, né? É o que a gente tem de meta hoje. E aí, assim, né, a gente tem a vitamina D, ela é dada de acordo com o nível sérico do paciente. Então, se ele tem menos de 20, o que a gente faz, né, de rotina são 50 mil unidades por semana, de 6 a 8 semanas. Né? E aí, se tiver entre 20 e 30, geralmente a gente acaba fazendo de 7 mil a 10 mil semanal, né? E se você quer atingir esse objetivo de ter 40, a gente pode pensar nesse 7 mil semanal, né? Se o paciente estiver dentro do limite da normalidade, acima de 20, mas você pensa nesse limite, né? Geralmente é dessa forma. Tem um trabalho que fala que você dá vitamina D diária, parece ser mais efetivo do que dar a semanal ou na mensal, que às vezes se faz. Então, é algo a se pensar também. Vai depender, né, de cada serviço, quanto que tem de vitamina D, né, e a gente ajusta para o paciente. Mas é um trabalho falando disso. Então, se a pessoa não tiver condição de tomar todo dia, preferir fazer semanal ou mensal, a gente pode pensar nisso. Aí você tem que individualizar. Eu tô fazendo isso. Tiago, eu acho que por o paciente estar na UTI, ter toda uma questão aí de perfusão buscam é uma dose? Pode falar, Gui. Então, eu estou fazendo isso. Eu estou repondo diariamente a vitamina D. Estou dando 7 mil unidades por dia, também com alvo acima de 40. Também, Melina? Então, na verdade, assim, o protocolo, eu acabei de falar, a Andrea ajudou a gente, enfim, ela até fez todo o protocolo e mandou, e a gente está tentando seguir. Então, a ideia é essa, é manter acima de 40 e fazer essas suplementações da mesma forma que a gente faz para outros pacientes que não estão na UTI. Aí outra pergunta aqui que veio sobre o tipo de whey protein, acho que é para o Thiago. Existem vários tipos de whey protein, qual que vocês usaram? E se tem algum tipo específico. E aí, já complementando a pergunta da Cláudia, é que existe lactoferrina para ser vendida na manipulação, se você tem experiência com ela, porque aí você talvez conseguisse uma quantidade maior do que tem no whey protein, se isso é uma boa estratégia ou não.
Então, eu sei que tem a manipulação da lactoferrina, mas quando a gente está falando assim de uma coisa que a gente vai usar numa grande monta, né, e a gente, acho que como pesquisador e formador de opinião, talvez isso se difunda aí para serviços que não têm essa possibilidade de dosar vitamina D, de fazer lactoferrina manipulada. Eu acredito que o whey sirva bem, eu uso a forma isolada do whey, mas eu acho que o whey, além de ter a propriedade da lactoferrina, a gente tem que pensar que ele é um aporte proteico, né? A grande maioria dele vai ter o aporte proteico ideal, o paciente idoso, obeso se beneficia, a resistência insulínica reduz disponibilidade muscular, então tudo isso faz com que ele seja, o combo dele seja interessante, não só pela lactoferrina para melhorar a afinidade do ferro, mas por todos os motivos do whey protein. Eu estou usando assim. Na UTI, estou privilegiando o uso via dieta integral, né, com proteína do soro do leite. Quando passa 7 dias de UTI, quando a gente vai aumentando o aporte proteico desse paciente, e aí geralmente esses pacientes negativam a carga viral depois de 7 a 10 dias, aí eu já começo a modular. Então, depois de 7 dias, a gente está modulando. E na enfermaria, ele já vem da copa com a diluição e o paciente toma sem problemas. Eu queria perguntar isso para a Melina, então, nesse perfil de paciente, o que é melhor usar módula, não usar? Qual tipo de fórmula? Então, a gente até já tinha falado um pouquinho disso, né? Na verdade, se a gente for pensar, por exemplo, em ganho de massa muscular, se a gente for pensar em todos aqueles conceitos que a gente sempre discute de reabilitação funcional, o módulo faz todo sentido, né? Você casar ali 25, 30 gramas do módulo de whey protein associado à fisioterapia, é algo que a gente defende muito no global dos pacientes, né? Nesse período de reabilitação deles. Mas na UTI, o que a gente tem feito é exatamente o que o Thiago falou. Nos primeiros dias, na fase mais aguda, às vezes a gente procura usar fórmulas que tenham um perfil de proteína mais adequado, mas a gente não tem modulado pelo risco de contaminação da equipe da enfermagem. Passada essa fase mais aguda, naquela fase que o paciente já está em recuperação, que ele já está fazendo uma fisioterapia mais intensa, com exercício resistido, aí sim a gente passa a modular 25 a 30 gramas, normalmente casando com a físio. A gente muitas vezes tem que modular na fase aguda, claro que não é que a gente não modula ninguém, então assim, a gente tem um grande número desses pacientes em prisma, em diálise contínua, e claro que às vezes a proteína da fórmula não chega, e a gente vai ter que, enfim, é obeso, que já tem uma necessidade proteica mais alta, a gente vai ter que manipular e vai ter que modular. Mas a gente não tem modulado todo mundo de rotina, não. Guilherme, posso falar um negócio? Tá ouvindo? Eu só queria voltar um pouquinho na vitamina D, né? A gente sabe que tem muito profissional de saúde assistindo, né? Então, os profissionais de saúde estão com muito medo de pegar coronavírus, né? E aí tem muita gente perguntando se toma ou não toma, né? E eu tenho tido a mesma conduta dos pacientes. Eu tenho pedido para eles a dosagem, a maioria vem baixa, porque em algum momento eles dosaram, tinham deficiência, e a gente, como profissional da saúde, às vezes é muito tigrão, a gente não toma, né? Não faz as recomendações, e eles têm tomado para melhorar a deficiência de vitamina D. Tá? Mas nesse sentido. Então, tem muito profissional também tomando, né, complexo vitamínico, tanto exame de vitamina D para profissional de saúde, porque tem um monte de gente perguntando. Então, André, quer complementar perguntando para você sobre o zinco. Todo mundo está perguntando aqui se já suplementa zinco também. E aí já suplementa zinco quando tiver os primeiros sintomas, ou espera chegar na UTI, ou não usa? Qual é a sua posição? O zinco, ele é assim, o zinco tem menos evidência do que a vitamina D no Covid, né? Mas se você pegar grupos de risco de deficiência de zinco, a gente acaba tendo uma sobreposição também. Você tem idoso, tende a ter o zinco mais baixo, obeso tende a ter o zinco mais baixo, né? Então, com isso, tem alguns estudos até com diabético que mostram o diabético tendo o zinco mais baixo. O problema do zinco é que ele leva 14 dias para sair. Né? O resultado em média, tem lugar que leva 21 dias e tem lugar que nem faz dosagem. E a gente não tem uma dose para você dar de zinco, né? Isso varia muito. Tem estudos falando muito do Covid, a gente tem 2 estudos in vitro, que são em animais, mostrando que parece que o vírus responde à suplementação de zinco,
Você tem alguns estudos com pneumonia e resfriado, que as doses variam de 15 a 66 miligramas até 90 miligramas. Então, a gente não sabe bem quanto dá de zinco, mas né, você pode pensar numa suplementação de 15 miligramas para esses pacientes, né? Se você não tem como dosar, né? Uma dose que acaba não dando tanto efeito colateral gástrico, você não está fazendo mal, né? Mas se você tiver, né, você pede o zinco, começa a suplementar, se vier deficiente, aí você vai ter que aumentar essa dose. Né? Mas o zinco é mais complicado nesse sentido, demora um pouquinho. Tem um estudo, é um clinical trial que eles estão fazendo com um profissional de saúde, que eles estão dando zinco, mas eu não sei que dose que eles estão dando. Eu escrevi para a pessoa responsável, mas ele não me respondeu. Né? Tá dando zinco, cloroquina e vitamina C, mas ele só fala da dose da cloroquina, né? A vitamina C e o zinco não tem descrito. Né? Então, tem isso. Esse clinical trial é um clinical trial para prevenção, ele tem dado para profissionais de saúde, mas a gente não tem o resultado disso. Né? Acho que lá na Prevent vocês estão fazendo zinco também, né, Thiago? Isso, Andréia. Na UTI, pelo menos, a gente tem dosado, né? Já saíram os primeiros resultados, eu já tenho 150 resultados na UTI, com apenas 2 normais, de 150, 148 com resultados abaixo de 70 de zinco, né? Então, eu acho que já acende uma luz aí para a gente começar a suplementar. Eu estou suplementando zinco 10 miligramas 2 vezes ao dia, né? Na dose de 20 miligramas, né? E ainda não tenho controle disso, mas eu acredito que também a suplementação de zinco vai ser um cofator para melhorar essa ferritinemia desses pacientes, né? Vai Sim. reduzir esse ferro circulando livre e a gente vai conseguir ter um estado menos inflamatório, né? E assim, eu também, como você, pesquisei sobre zinco, eu só vi coisas in vitro, né? Que ele diminui replicação viral, que ele inibe a polimerase do RNA viral, que ele aumenta o interferon gama, que ele controla a tempestade de citocinas, mas realmente na prática não vi nada ainda publicado, né? Vamos ver se a gente consegue, né, fazer alguma coisa em relação a isso também. Mas esse dado que você tem é muito interessante, né? A gente de ter, né? Eu acho muito, que né? Eu até assustei, né? Ele está demorando 12 dias para sair o zinco, para mim, 10 a 12 dias. Mas esses que saíram primeiros, só 2 de 150, só 2 foram normais, acima de 70. O resto, todos deficientes de zinco. E é uma coleta na admissão, né, gente? Então, a gente tem que pensar que não é um efeito da UTI, da terapia intensiva. É uma coleta feita quando o paciente chegou. Então, a vitamina D, talvez já pode estipular que é um fator de risco. Obesidade, deficiência de vitamina D e deficiência de zinco prévias, né? Por conta de tudo isso. De um agravamento do Covid, né? Talvez, será que isso não foi um fator a mais de a doença ter agravado nessa população, né? Ô, Thiago, teve algumas perguntas aqui sobre o cobre também, e eu ia pedir para você fazer um resumo um pouco para a gente dos micronutrientes que você está usando, o que vocês têm observado e como tem sido feita a suplementação, assim, se tem sido feita de forma individualizada ou de uma maneira mais padronizada. Sobre o cobre, quando você dá, né, na verdade, você cede a suplementação de zinco, geralmente acima de 40 miligramas, você incorre num risco de deficiência de cobre, né, porque eles competem. Então, acredito que ninguém esteja suplementando acima de 40. Eu estou dando 20 miligramas, né? Mais o pouco que tem ali na dieta interal ou nos suplementos, não vai chegar acima de 30, né? Então, acho que essas supradosagens, quando a gente fala de reposição, a gente está falando sempre sobre reposições que são guidelines já, né? Que já são coisas, doses supra fisiológicas, isso realmente tem um efeito totalmente reverso, né? Então, o zinco, o ideal é usar ali até 40. Acima de 40 você tem um risco de deficiência de cobre real. Eu não estou dosando cobre. Porque também o cobre é um micronutriente que demora. Mas eu acho que considerar zinco, vitamina D, a B12, na UTI a gente está dosando, mas ela tem um efeito, ela tem uma elevação no estado inflamatório, né, como a ferritina tem também. Então, ela não está dando baixa. Geralmente, os pacientes estão com vitamina B12 alta. B1 também, normal.
o que chamou mesmo a atenção é zinco e vitamina D. Foram esses realmente que estão com uma prevalência acima de 90% de deficiência na UTI, pelo menos em idosos, tá? Mas eu acredito que sejam esses dois os nossos maiores focos nesse momento, né? Tanto a vitamina D, por tudo que a gente falou, e o zinco também por ele ser, né? Ele ser um cofator aí na principal droga que está sendo usada hoje, que é a hidroxicloroquina. Ele também fortalece, né? Porque a cloroquina, o que ela faz? Ela inibe essa ligação dessa partícula não estrutural viral na porfirina, né? Dentro da hemoglobina. Então, o zinco, ele auxilia a evitar, né? Essa ligação dessa partícula não estrutural. Então, que a hidroxicloroquina previne. Então, por isso que está tendo tanto estudo com o zinco também, e também essa prevalência aí de deficiência, isso agrega aí também a um risco maior. Será que o risco dessa invasão desse vírus, né, dentro da porfirina e deslocando aí o ferro do grupo M, será que não estava ligado a uma deficiência de zinco prévia também? Os pacientes não são mais suscetíveis, né? Então isso eu acho que também precisa ser estudado. O que vocês acham? Eu acho que é importante reforçar isso que o Thiago falou, né, de você só dar o cobre realmente junto com o zinco em situações especiais, porque o cobre ele é hepatotóxico, né? Então eu já vi muita gente suplementando cobre assim sem necessidade, então não precisa, né? Nessas doses a gente realmente não precisa colocar, para evitar um problema maior aí. Perfeito. Para Melina, o Ivens está acompanhando a gente aqui pelo YouTube. Sabe que o Ivens, né, Melina, é o rei do YouTube, né? Ele já pegou a gente no fisioterapista. E uma vez falando com ele perguntou: Guilherme, a glutamina, hein? É bom ou não é bom? Eu vou jogar você, Melina, a glutamina. Pois é. Então, assim, um cuidado que a gente tem que ter é que muitas vezes a gente tem essa ideia de glutamina e imunidade, de glutamina ser um imunomodulador, melhorar, ativar linfócitos do sistema imune. E aí tem muita gente que acha que a gente deveria dar glutamina. A gente tem que ter um grande cuidado quando a gente fala de glutamina e paciente crítico, né? A gente tem um grande estudo que, claro, ele tem críticas que a gente poderia ficar aqui, eu acho que uma live inteira discutindo ele, que é o estudo Redox, que foi um estudo que saiu no New England alguns anos atrás, mas que mostrou que uma suplementação de glutamina parenteral, no caso do estudo, era parenteral e enteral, as duas vias, numa dose mais alta, mas enfim, a suplementação de glutamina para pacientes que tinham instabilidade hemodinâmica, para pacientes que tinham falência orgânica múltipla e especialmente falência renal, levou a um aumento de mortalidade. A gente sabe que, pelo menos na realidade do meu hospital, a grande maioria desses pacientes da UTI evoluem com falência renal e necessitam de terapia renal substitutiva, muitas vezes de diálise contínua. E aí, se a gente for olhar um pós-hoc do Redox, mostrava que o fator que mais aumentou a mortalidade dos pacientes no estudo Redox foi a falência renal. Então, isso passou a ser uma contraindicação praticamente absoluta ao uso de glutamina na UTI em pacientes que desenvolvem disfunção renal. Ou seja, a resposta é: a gente tem usado glutamina na UTI para absolutamente ninguém. Então, Ivens, nada de glutamina, tem que ficar só no whey protein com vitamina D. E aí, queria perguntar para a Andrea, para explicar um pouco melhor, que a gente falou no começo, mas eu queria explicar um pouco melhor por que a obesidade é um fator de risco, tá? Por que isso está surgindo tamanha atenção? E aí, fazendo uma propaganda, a doutora Andrea Pereira está do Instituto Obesidade Brasil, que é um instituto que acho que é o único no Brasil, né, André, que defende os direitos do paciente obeso. Então, explica um pouco sobre a obesidade e Covid e fala como é que os pacientes, como é que as pessoas podem fazer para participar do instituto. Então, na verdade, o que as pessoas têm visto, né? Quando a Covid estava na China, ao obeso como fator de risco, isso não apareceu, né? Mas à medida que ela foi vindo para a Europa, para os Estados Unidos e mesmo para cá, né, onde a gente tem uma prevalência de obesidade alta, isso começou a aparecer, né? Desde o início eu tive essa preocupação por causa do H1N1, né? Eu lembro muito bem da epidemia do H1N1, eu ia muito em UTI, né, naquela época, e assim, a gente tinha muito obeso, era um fator de risco
por vários motivos, né? Até pelo acúmulo de gordura visceral, você tinha uma redução do volume pulmonar e tudo isso, né? Você sabe que o obeso acaba tendo uma predisposição também a comorbidades, que são outros fatores de risco, tanto a hipertensão quanto a diabetes, né? Mas o que a gente tem visto agora no coronavírus é uma questão de incidência. Então, o que tem sido visto? Você tem cruzado, né, o número de pacientes obesos com complicações, ele tem sido alto, né? A maioria dos lugares nos pacientes mais jovens, com menos de 60 anos, e esse é um paciente que complica mais e tende a ir mais para o respirador, né? E aí, assim, não sei, por exemplo, se a obesidade sarcopênica pode ser uma complicação. A gente ainda não teve tempo para estudar isso, mas talvez isso apareça, né? Como em outras doenças, acredito que sim, tá? Mas a gente tem visto, sim, a obesidade como um fator de risco, né? Eu acho que isso precisa ser informado para todo mundo conseguir o quê? Se cuidar melhor, né? Tem tido algumas questões na internet de tipo de ser um terrorismo contra os pacientes obesos ou um tipo de preconceito, mas na verdade eu não acho que seja isso. É uma informação, como a gente deu informação de diabetes, de hipertensão, de um paciente oncológico, né? De vários outros grupos de risco. Então isso é importante, né? No caso da ONG, ela é uma ONG voltada para paciente obeso, né? Você só procurar a gente nas mídias digitais, que todo mundo tem, ele não tem assim uma ação, não precisa ter uma inscrição, mas é uma questão, tem vários textos e vídeos informativos, né, inclusive de coronavírus, tá? Então, realmente, o paciente obeso, ele faz parte do grupo de risco, isso ele deve ficar mais seguro, né? Tomar mais cuidado, lavar mais a mão, né? É isso. O Thiago até colocou que lá na Prevent tem se visto até nos idosos, né? Então, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração. Outra pergunta, a pergunta aqui, Melina, esse paciente obeso, né, que está fora do hospital, não está contaminado ainda, mas a gente está vivendo sobre essa epidemia do contágio, né? Você acha que ele pode fazer uma dieta low carb ou não deveria ser o momento? O que você acha? Eu acho que assim, é um momento para mudar hábitos, né? Eu acho que é um momento de você rever todos os seus hábitos, tanto de atividade física quanto de alimentação. Acho de verdade que uma dieta muito restritiva ou uma dieta muito baixa em caloria talvez não seja o momento, porque a gente sabe que isso leva a uma perda de massa muscular, enfim, em conjunto, e talvez seja uma massa muscular que ele precise se ele se contaminar e for parar na UTI. Então, assim, eu acho que tem que mudar os hábitos, mas talvez não seja o momento de fazer uma dieta ultra radical com baixa caloria. Cortar carboidrato, inserir nesse lugar, enfim, gorduras boas, uma dieta mais hiperproteica, acho que faz todo sentido. Mas também não acho que é a hora de comer 600 calorias por dia, porque isso vai piorar a sua imunidade, vai piorar a sua massa muscular e pode fazer diferença no futuro. Eu concordo com a Melina. A gente não tem evidência nenhuma de se fazer uma dieta radical e diminuir complicação de coronavírus, né? Vírus nem para outras doenças, né? Então, assim, não é a hora para isso, mas eu acho que é uma oportunidade, já que as pessoas estão ficando mais em casa, de tentar comer melhor, né? Eu vi que nos Estados Unidos os livros de culinária estão esgotados, né? Eu não sei como está aqui, né? Mas tem muita gente cozinhando em casa, né? Tem um monte de live de exercício gratuita, né? Então acho que é uma oportunidade realmente para as pessoas terem mais cuidado com elas, né? E quem está fazendo o tratamento da perda de peso, não parar o tratamento, isso é muito importante. Muitas pessoas pararam, né? Eu vou parar de tomar os remédios para perder peso, eu vou parar a dieta. Não, acho que é o momento de você continuar fazendo, né? E muitos médicos têm acompanhado, serviços têm acompanhado online, então acho que tem alguma dúvida, vai encontrar isso que te trata e conversar, mas não parar o tratamento agora. As dietas radicais, não. Melina, eu queria te fazer uma pergunta. Pode falar. Muitos intensivistas estão acompanhando, eu acho que é um questionamento de vários. Eles estão usando muito o curare, né, para acoplar melhor a ventilação mecânica desses pacientes. A gente sabe que isso vai evoluir mal para a gente aí na fase de recuperação muscular. E a questão do Propofol, né, de caloria não nutricional. Você está fazendo algum desconto nas dietas interais? Porque o Propofol está correndo solto, né, nos pacientes.
Perfeito. Outro dia, até eu não sei se o Ivens ainda está assistindo, mas eu estava discutindo isso com ele, né? Como que vai ser o pós da reabilitação funcional desses pacientes? Porque eles estão ficando extremamente sedados, eles estão ficando curarizados, a gente não está conseguindo fazer, enfim, exercício resistido, nada disso, e eles estão perdendo massa muscular na nossa cara, e depois a gente vai ter que correr atrás disso na hora que eles saírem do ventilador. Mas, assim, o Propofol é uma coisa que até a gente está fazendo um levantamento para ver qual que está sendo a relevância dessas calorias não nutricionais para essa população específica. E, assim, a gente não tem descontado o Propofol para todo mundo. A gente tem levado em conta qual a dose de Propofol que está sendo usada. Então, se ele está numa dose mais alta, mais do que, por exemplo, 20 ml hora de Propofol, aí sim a gente passa a descontar o valor do Propofol, porque ele passa a ser significativo. E se a gente for pensar que na fase aguda desse paciente, nos primeiros 3 dias, a gente tem evitado dar mais do que 20 calorias por quilo, a gente tem ficado entre 15 e 20 calorias por quilo, às vezes só o Propofol já chega em quase toda a caloria que eu tinha para dar, resta um pouquinho só ali. Então, assim, a gente tem olhado quanto que é a dose do Propofol, se ela for uma dose mais alta, aí sim a gente tem calculado essa dose e descontado do aporte calórico final desses pacientes. Perfeito. Perfeito. Eu acho que pegando esse gancho, seria interessante a gente falar um pouquinho da reabilitação desses pacientes, porque agora a gente tem os pacientes curados, né? E aí, Thiago, tem usado alguma estratégia diferente depois que passa todo esse período de estresse que ele sai do respirador? A princípio, eu já tenho, vários curados, e vários estubados já de alta, O que a gente está fazendo é uma musculação terapêutica, Eu tenho o núcleo de reabilitação, a gente faz musculação terapêutica nesses pacientes, whey protein, vitamina D, toda a parte nutricional, otimizada, mas a gente está fazendo musculação terapêutica supervisionada e assistida, por educador físico e fisioterapeuta 3 vezes na semana, nos nossos núcleos, Então, mas eu acho que isso a gente não sabe o tempo que vai demorar, Porque além da massa muscular, a gente não pode esquecer que ele tem fibrose pulmonar. E isso está diminuindo muito essa capacidade ventilatória dele. Então, eles não conseguem, muitas vezes, finalizar a atividade física que está proposta por conta desse problema pulmonar também. Então, se a gente for fazer uma extrapolação dos dados que a gente tem de pacientes com síndrome de desconforto respiratório agudo, que na verdade nada mais esses pacientes têm do que uma síndrome de desconforto respiratório agudo, a gente tem trabalho falando que essa sequela funcional perdura por 5 anos, Então, 5 anos depois, a gente tem estudos mostrando que esse paciente continua com sequelas funcionais. Então, a gente sabe que isso não vai ser uma coisa a curto prazo, Essa reabilitação não vai ser enquanto ele está internado. Essa reabilitação vai ter que continuar depois da alta por muito tempo para a gente conseguir melhorar alguma coisa aí funcional desses pacientes. O que a gente está fazendo são todo aquele fluxograma de sarcopenia e todos eles já chegam, são obesos, são sarcopênicos, tem todos os critérios ali de massa muscular reduzida, de TUG alargado, todas as provas dão como sarcopenia grave. Todos que a gente teve estubados estão no critério de gravidade de sarcopenia, Então, o tempo que a gente vai evoluir com isso, ainda a gente não sabe. Mas como a Melina falou, tem aqueles estudos de 5 anos, E depois de 10 anos que eles fizeram, que o paciente ainda não conseguia fazer uma caminhada de 400 metros, A grande maioria. Então, eu acho que a gente vai entrar dentro dessa leva aí, viu? Vai ser difícil. E a parte pulmonar é a parte que está mais me estressando, porque eu acho que eles estão com uma dificuldade depois, por causa dessa fibrose pulmonar bem complexa, para manter a atividade física. E uma coisa que a gente não está conseguindo fazer neles, que seria super interessante, é a gente seguir, por exemplo, com ultrassom muscular e ver velocidade de perda de massa. Seria fantástico para a gente entender um pouco mais isso. Mas como é que a gente vai fazer num paciente contaminado e aí, enfim, a gente perde esse dado e aí acaba trabalhando só no pós e vendo o que ele perdeu, Mas a gente não tem essa visão dinâmica. É o conjunto da obra, Tempestade citocínica, curarização, sedação, prona que diminui dieta, não tem como,
tudo isso. É Tem o jeito. pacote completo do paciente crítico. Exato. Né? Tem tudo. Uma coisa que o pessoal tem perguntado muito é de paciente pós-cirurgia bariátrica, né? Então, a gente sabe que o paciente pós-cirurgia bariátrica, por ter, né, perdido peso, por ter tido uma remissão de diabetes, da hipertensão, ele acaba tendo menos risco, né? Ele não entra nos grupos de risco. Né? Por outro lado, eles têm uma deficiência nutricional importante. Então, uma coisa que a gente não sabe ainda, se o paciente pós-bariátrica com deficiência nutricional, ele tem mais risco, né, de complicar também dentro de tudo isso que a gente está falando, porque algumas deficiências, como vitamina D e zinco, são comuns nesses pacientes. Né? Então, uma coisa que é super importante é incentivá-los a continuar tomando, né, todas as vitaminas, os nutrientes, que é uma coisa que eles acabam deixando de fazer também. Isso é super importante. Eles não têm aumento do risco, pelo que os estudos mostram. Eu concordo com você, André, especialmente nesse momento que os atendimentos não estão sendo feitos, né? Ou estão sendo feitos muito remotamente por telemedicina, mas em alguns centros e alguns profissionais fazem, né? Então, muitos desses pacientes devem estar aí sem acompanhamento médico ou nutricional. Então, eu acho que principalmente aqueles, né, que fizeram cirurgia recentemente, eles ainda são um fator, são um grupo de risco bem importante, eu acredito. Porque aí eles continuam com peso elevado, né? Então eles entram. Uma outra coisa também são os pacientes que fizeram a cirurgia e ganharam peso de novo. Então eles entram no grupo de obesidade, não tem jeito, eles entram como risco, né? Mas é isso que a gente vai ter que cuidar, mas é o que a gente estava falando, né? É um paciente pacote completo de doente crítico. Né? Esse paciente que ainda voltou a ganhar peso é pior, porque às vezes ele tem a deficiência nutricional e tem a obesidade. Né? Então, ele acaba tendo, enfim, um risco dobrado. E assim, uma coisa que eu queria perguntar, aproveitar para perguntar para os dois, né? A gente tem, às vezes, muito preconceito das equipes que não são da parte nutricional, né? Então, porque a pessoa fala, nossa, o paciente está tão grave, você está preocupado com a vitamina D dele e o zinco, né? Não tem que pensar em outra coisa, a gente vê isso de dieta integral, é o que você falou. Né? Para o novo paciente, o pessoal para a dieta, né? A dieta é sempre culpada, né? Tá com diarreia, a culpa é da dieta, todo mundo para. E a gente sempre está lá pedindo, não, por favor, não pare a dieta, vamos manter as coisas. Como que está isso com as equipes, né? Eu tenho visto que está todo mundo, assim, tão preocupado com os doentes que isso não tem acontecido. Né? As pessoas têm, tudo é para ajudar, tudo está vindo para somar. Mas vocês têm tido esse tipo de problema, não? Eu acho que assim, ninguém tem a pretensão de falar que a vitamina D e o zinco é que vai curar alguém. Então, eu acho que assim, mas claro, tudo que a gente puder fazer para ajudar e melhorar o desfecho desse paciente, nesse momento que ninguém sabe muito bem o que fazer, é bem-vindo. Então, assim, nesse momento é o que você falou, toda ajuda é bem-vinda. Eu não tenho tido problema de, enfim, de ter uma restrição a alguma coisa. Mesmo essa questão de continuar a dieta na pronação, a gente tem conseguido, enfim, tranquilidade, convencer a manter a dieta. Eu acho que o fato de ter, enfim, uma equipe de terapia nutricional facilita isso. Eu acho que naqueles hospitais que não tem uma MTN, enfim, um nutrólogo atuante, eu acho que é mais difícil, porque fica mais o medo de como fazer. Mas lá a gente tem conseguido fazer de uma maneira mais tranquila. Eu também. Eu vejo que eles estão super abertos, até quem não era tão aberto à terapia nutricional está super aberto a querer usar tudo. Inclusive perguntam de coisas que não tem nem evidências de a gente usar, né? Então, eles estão preocupados com a sedação, estão preocupados com a recuperação depois, estão preocupados em manter a prona, a infusão. Então, eu tenho percebido não tendo tanto problema. Mas foi como a Melina falou, a gente trabalha, vocês trabalham no Albert Einstein, eu trabalho na Rede Prevent, que comporta aí 75% dos idosos com carteira, né, de plano de saúde de São Paulo, mas a gente tem que pensar também naqueles locais que não tem MTN, que eles vão achar, colocar o paciente em prona e deixar a dieta, jamais, né? Então, eles não vão ter nem esse conhecimento. Então, isso que me preocupa, né? Porque agora já a epidemia está se alastrando aí por todos os setores, né? Por todas, fora as grandes capitais, né? Então, isso é preocupante, né? Então, isso vai dificultar ainda mais aí esse paciente na evolução dele aí, na fase de recuperação.
Voltei? Eu queria fazer uma pergunta para a Andréia. Queria fazer uma pergunta para a Andréia. Tem alguma coisa dentro da hemato que vocês estão fazendo sobre a transfusão do plasma, alguma coisa relacionada com isso, Andréia? Então, tem alguns países que estão usando, né? Inclusive os Estados Unidos. Aqui em São Paulo a gente está com esse protocolo de pesquisa de usar, né? Pegar os pacientes que já foram curados, pegar o plasma e infundir esse plasma nos pacientes mais graves, né? Eu não sei detalhes disso, né? Mas assim, eu sei que tem um protocolo de pesquisa em cima disso. Eu já vi que tem as pessoas que estão estudando isso, parece que os resultados são muito animadores. Só que é uma dificuldade. A gente está com os bancos de sangue todos vazios, né? Então as pessoas estão com medo de doar sangue. Às vezes eu tenho pacientes que estão curados, ficam com medo de ir no hospital doar. Eles acham a iniciativa do plasma muito interessante, né? Mas eles têm medo de doar, mas é totalmente seguro, né? É uma outra área do hospital, a pessoa não vai entrar na área infectada, mas parece algo bem que tem um futuro promissor, mas também está em estudo. Eu não sei se a Melina lá na UTI já pegou algum paciente que eles estão fazendo. Tem alguns pacientes que já foram inseridos no protocolo e que receberam. Então, o estudo está correndo, sim. Eu acho que ainda não tem nenhum resultado, mas, enfim, alguns pacientes já foram colocados no estudo. Eu queria perguntar sobre exercício. Acho que vocês falaram, eu peguei o finalzinho, de que o interesse sobre a alimentação e a nutrologia dos médicos está aumentando, né? E a gente já está, na UTI, as pessoas já estão respeitando também o exercício e essa relação, assim, entendendo como o trabalho que eu tive a honra de escrever com a Melina e com a Diogo, e com o Dr. Diogo, que o atleta da UTI, o paciente da UTI é o atleta que nunca descansa, assim. Você tem observado isso, Thiago? Como é que está isso na prática de vocês? Gui, tem acontecido isso, mas numa fase mais tardia, né? Não naquela fase que geralmente a gente já começa a fazer a reabilitação funcional do idoso, do paciente na UTI. Então, por conta de todo o processo aí, tanto o risco de contaminação dos profissionais de saúde, isso está sendo feito um pouco mais tardiamente, não como a gente faz de forma precoce. Então, não está acontecendo do jeito que deveria acontecer, mas está acontecendo numa segunda semana, depois quando ele tem alta para o quarto, aí isso é intensificado. Mas naquele momento inicial, raramente está acontecendo. Você está tendo alguma coisa? Eu acho que a grande dificuldade é uma coisa que até a gente já falou, esses pacientes eles têm ficado muito sedados, porque eles brigam muito com o ventilador, eles têm uma dificuldade de ventilação gigante, então eles têm ficado muito, muito sedados, às vezes sedados e curarizados, então fica difícil também para o fisioterapeuta conseguir fazer algum exercício aí que não seja passivo, enfim, para esses pacientes. Então, está tendo essa limitação por conta da sedação também. Eu queria saber também se o sedentarismo também é um fator de risco que vocês estão observando na UTI, né? Que a gente falou bastante da obesidade, da vitamina D, mas se tem essas informações, se é perfil de idoso mais ativo, se tem ou não tem essa correlação. Se você for ver, né, o conjunto, o paciente idoso que tem um embotamento social, um isolamento, não toma sol, tem vitamina D mais reduzida, é um paciente mais sarcopênico, que tem mais comorbidade, isso assume um fator de risco maior, né? Então, acredito que, como eu te falei, minha prevalência de obesidade no idoso está altíssima, né? Está mais de 80%. Então, eu acredito que tudo isso, né, a obesidade junto com as comorbidades, junto com o envelhecimento e redução de massa muscular, torne aí um fator de risco bem importante para esse paciente aí, nesse momento. Não é um dado que a gente tem pego de rotina, assim, não é uma variável que a gente tem para te falar assim, eu tenho tantos % de sedentários, enfim, a gente não tem pego esse dado. Mas é o que o Thiago falou, né? Por toda a característica do paciente, de ser obeso, de, enfim, às vezes ter uma síndrome metabólica, a gente acredita que ele não fosse um praticante de atividade física regular, mas eu não tenho esse dado especificamente para te falar. Eu acredito que eu acho que não tem nada publicado disso, né, de sedentarismo como fator de risco, mas a gente pode pensar num doente crítico com pouca massa muscular, que a gente sabe disso, né,
Que geralmente o sedentário tem isso, né? Porque para você ter massa muscular, precisa não só da parte nutricional, você precisa também ter atividade, né? Por isso que eu acho que isso tem um impacto muito maior hoje na UTI do que tinha antigamente, né? Então, eu acho que pode ser um adjuvante aí num fator de risco, num paciente complicar mais, de você ter uma dificuldade de reabilitação pós, né? Porque imagina, vai virando uma bola de neve isso aí. E aí, ia perguntar para a Melina, outra pergunta que veio aqui pelo YouTube, é sobre probiótico. Vocês têm feito probiótico? Tem algum protocolo de vocês? E depois para o Thiago complementar também. Olha, a gente não está usando probiótico de rotina para todos. Por exemplo, o paciente internou com Covid, ele vai necessariamente receber probiótico pensando em alguma coisa, em reduzir, por exemplo, pneumonia associada à ventilação. Não, a gente não tem usado. A gente tem usado probiótico nesses pacientes quando eles desenvolvem diarreia. Então, nos pacientes com diarreia na UTI, uma das coisas que a gente tem feito é associar probiótico. Mas não que a gente esteja usando probiótico para algum outro fim, de melhora de imunidade ou de redução de infecção. Não, a gente não tem usado o probiótico para todo mundo de rotina. Eu também estou fazendo da mesma forma que a Melina. A gente não tem usado de rotina, mas quando o paciente desenvolve aí, né, uma diarreia associado, né, às múltiplas variáveis que ele está recebendo na UTI. E também acho que também a gente não pode exagerar no combo, né, que a gente está dando para esse paciente. A gente já está dando whey protein, vitamina D, zinco, depois vira uma polifarmácia ali e ele começa a complicar por iatrogenia, né? Então, o probiótico, realmente, nesse momento, eu não vejo ele como uma coisa que vá ter um desfecho tão favorável. Acho que mais, realmente, naquelas indicações que a gente já usa em terapia no doente. E aí, eu acho que vale o mesmo conceito que a gente já discutiu do módulo de proteína, né? Evitar um monte de manipulação desnecessária. Se a gente não tem um efeito específico que é que a gente quer com aquilo, para que prescrever uma coisa a mais que vai levar a uma manipulação a mais sem um objetivo preciso aí. Com certeza. E só para finalizar a proteína, tem uma meta, Melina, da proteína? Uma quantidade de gramas por quilo? Assim, a gente tem tratado esses pacientes como a gente trata qualquer paciente crítico, né? Então, se a gente for pensar os pacientes críticos, a gente tende a ter uma meta entre 1,2 gramas por quilo até 2 gramas por quilo, pensando que esse é um paciente normalmente com valência orgânica múltipla, com múltiplas disfunções. A gente tem tentado ficar entre 1,5 e 2. Como eu falei, esses pacientes, grande parte deles fazem diálise contínua, então aí nesses a gente tenta ficar mais perto do 2 ainda, por causa da diálise contínua e perda de proteína, mas a dieta tem que ser hiperproteica, né? A gente vai escolher, dependendo da situação de cada um, nesse intervalo, quanto a gente vai dar, mas a gente tem feito dietas mais hiperproteicas para todo mundo. Eu acho que... Fala, Thiago, desculpa. Eu queria conversar com a Melina, até dividir uma situação, porque a gente percebe que esses pacientes, eles são bem congestos, né, Melina? E eles se beneficiam, você acha que eles se beneficiam de um balanço negativo, de a gente dar menos líquido e concentrar mais a dieta? Perfeito. Então, assim, a gente escolheu algumas fórmulas específicas para usar neles e a gente tem usado dietas mais concentradas. Então, assim, a gente tem usado todas as dietas 1,5, enfim, para tentar reduzir volume. E aí, mais um motivo da gente tentar modular o mínimo possível, porque o módulo é mais volume que você vai dar para diluir a proteína. Então, nessa fase mais aguda, que é a fase que principalmente eles se beneficiam de um balanço mais negativo, a gente tem evitado modular e tem dado dietas mais concentradas e com maior teor de proteína possível para todos eles. A gente está chegando agora, completando 1 hora. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês. Eu sei que vocês estão trabalhando muito, publicando muito, mas vocês não vieram aqui por causa disso. Vocês vieram aqui porque vocês são gente do bem também e gostam de dividir. Porque a gente sabe que tem muita gente que trabalha muito, mas não quer dividir nada.
e eu aprendi muito com vocês, eu queria muito que as pessoas pudessem aprender também. Então, como eu aprendo quando vocês estão dando aula, quando eu posso tirar dúvida, e aí vou fazer para vocês assim, o resumo que eu faço da leitura de vocês, né? É que a gente está tendo uma pandemia de um coronavírus que está evidenciando como as pessoas estão doentes, né? A gente está falando de pessoas que estão chegando com várias deficiências nutricionais. Então, quando o Thiago começa a falar que está dosando várias vitaminas, a gente trabalha no consultório e fica com inveja, porque a gente não consegue fazer isso. E aí a gente dosa a vitamina D, também vê que está baixo. A gente vai olhar a massa muscular, vê que está baixa também. Então a gente precisa de métricas que possam avaliar o nosso paciente antes da doença, né? Então, no meu consultório eu uso muito bioimpedância, que eu acho que é uma ferramenta ótima, porque dá para fazer na UTI em qualquer momento, dá para acompanhar e principalmente comparar o paciente como ele está indo, né? Então, para terminar, eu queria perguntar para cada um de vocês o que todo mundo quer perguntar e ninguém está com coragem. Todos vocês são profissionais de saúde, o que vocês têm feito para cuidar da sua imunidade nesse momento que a gente está vivendo? A doutora Andréa Pereira, além de tudo isso que eu falei, ela ainda é blogueira, né? Então eu vejo ela postando, falando bastante. Blogueira não. Eu quero saber de alimentação e exercício que você tem feito. Bom, então deixa eu começar por mim, né? Então, assim, bom, eu sempre tive uma preocupação muito grande com a minha alimentação e quem me conhece sabe que eu adoro fazer atividade física, né? Então, eu tenho a sorte de conseguir manter meus treinos mesmo em quarentena. Eu estou trabalhando, mas fora o período de trabalho eu estou ficando em casa, né? Então, eu estou conseguindo manter minha rotina, né? Nunca assisti tanta live de exercício como... né, nesse período. E uma das coisas que eu faço é fazer exercício com os meus filhos, para incentivá-los também. Então, acho que a gente tem que fazer essas duas coisas. Né? O meu doutorado foi com zinco. Aula eu brinco que até o gato em casa toma zinco. Então, eu sempre fui fã de zinco, sempre tomei em doses baixas, né, normais. Né? A vitamina D eu nunca tive deficiência, mas apareceu agora no início do ano, então eu estou tratando minha deficiência desde o início do ano. Né? E eu queria só colocar, já que a gente está dando, eu sei que tem muitos pacientes assistindo, eu queria só falar dessa nossa discussão, que é uma amostra do quanto a gente está preocupado com vocês, o quanto a gente está estudando para tentar ajudar o possível. Né? Não só a gente da área nutricional, como todos os outros profissionais da saúde. Né? Está todo mundo aí nessa luta para tentar melhorar ao máximo essa pandemia, ajudar. Tudo que aparece a gente tem lido, acho que é uma fase que nunca ninguém estudou tanto como agora, né? Então, acho que é basicamente isso. Eu acho que isso é super importante. Eu acho que não adianta, a gente precisa cuidar de quem cuida. Se a gente não estiver saudável, a gente não consegue trabalhar para cuidar dos pacientes. Tá? Mas é isso que eu tenho feito. Bom, eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu tenho tentado também comer de uma maneira, enfim, adequada, uma dieta mais balanceada, para tentar manter aí, tipo, uma quantidade grande de vegetais, de fruta, enfim, para tentar melhorar aí, enfim, os nutrientes mais importantes. Suplementar, a única coisa que eu tenho suplementado é a vitamina D. Depois que a Andrea falou, acho que amanhã eu vou comprar um zinco, mas assim, por enquanto eu tenho suplementado só a vitamina D. Exercício tenho tentado fazer, confesso que cheguei a dar umas corridas ali ao redor do parque, embora a gente tenha que ficar mais em casa, mas às vezes a gente está o dia inteiro no hospital e a gente precisa, né? Eu acho que o Thiago sabe do que eu estou falando. A gente precisa respirar ar puro, enfim, sair um pouco de casa para tentar diminuir aí o nível de estresse. E dormir, eu acho que um sono adequado, né? A gente não abrir mão, enfim, das horas de sono, tentar ter um sono mais reparador é muito importante para a gente continuar aí lidando no dia a dia com essa pandemia. Eu também, eu estou tentando manter a alimentação adequada, mas como eu fico muito tempo no hospital, estou ficando em torno de 18 horas todo dia, né, em atividade, então eu não consigo fazer atividade física, né, como, né, assim, a gente geralmente vai para academia que faz, né, um momento de atividade física. Então o que eu tenho feito é subir e descer a escada. Não estou usando elevador, né, pelos motivos, né, que a gente já sabe. Então geralmente eu trabalho em andares acima do 10º, então eu subo e desço toda hora de escada. Eu acho que isso já ajuda aí a manter um pouquinho, né, a atividade física. Mas alimentação de suplementação, eu uso whey protein, né, eu uso 25 gramas todo dia, de manhã, no café da manhã, porque eu não consigo comer muita proteína de manhã, né, de forma alimentar.
é um suplemento, e estou tomando um suplemento de vitamina C com zinco, que na farmácia tem de forma efervescente, fica fácil, então eu tomo 2 por dia aí para manter. Não acredito que isso vá me prevenir o coronavírus, mas acredito que vai suplementar, às vezes, uma deficiência que eu tenho na alimentação diária, só por conta disso. E você, Guilherme? Eu pensei que eu ia passar batido. Então, Thiago, você sabe, né? Eu tô com um filho de 1 ano, então eu faço levantamento de filho. Sono não é bom. Você vê minhas olheiras, então eu durmo mal. Mas eu conto com o apoio da família. E aí eu quebrar um pouco o protocolo aqui, que eu sei que todos nós 4 aqui somos médicos casados com médicos, né? Então a gente vive muito, todo mundo, o mesmo drama. A gente, às vezes, o trabalho não tem fim, vai virando. Mas acaba que a gente se apaixona cada vez mais, né? Então acho que a gente escolheu uma especialidade que ajuda o paciente em muitas etapas. E aí, como eu aprendo muito com vocês, assim, então eu acho que o intuito de fazer essas lives aqui é mostrar para todo mundo que a nutrologia não é só obesidade e exercício, né? A nutrologia, ela está presente na nossa vida, a gente quer queira, quer não. Então, para fazer uma das lives, eu fui estudar uma diretriz que a Melina fez da Braskem, e a definição de desnutrição eu achei perfeita, assim. Desnutrição é quando a gente tem a deficiência de um nutriente. E essa deficiência de um nutriente vai levar a uma piora da nossa capacidade de funcionar, ou seja, de funcionar. E é isso que a gente observa. Às vezes a deficiência de dormir mal é que você não tem, às vezes, carboidrato suficiente à noite. O carboidrato é altamente relacionado com sono melhor. A gente não aumenta a massa muscular porque está fazendo muito exercício e consumindo pouca proteína. Então o whey protein, assim, é o meu coringa. Eu uso muito whey protein porque muitas vezes eu estou acordando atrasado, a Andréia fica me mandando artigo para eu fazer, e aí eu tomo whey protein escrevendo para a Andréia e tento comer menos carboidrato, né? A vitamina D eu acho uma coisa muito importante, porque a vitamina D, 90% dela é através do raio VB do sol, então a gente acaba que não tem, né? Então eu acho que a grande informação também é essa individualização, que claramente é o que vocês fazem, né? A personalização, então a gente pega as diretrizes, que é o melhor que a gente tem, e vai ajustar. Então, gente, muito obrigado pelo carinho de vocês de estar aqui, enquanto é difícil. A gente que agradece. Um beijo e queria dizer para todo mundo que a gente está aqui de volta semana que vem. Eu vou continuar perturbando a Melina, o Thiago e a Andréia para estar aqui comigo. E quando passar o coronavírus, a gente vai fazer uma festa com whey protein e alguma bebida alcoólica. Justo. Obrigada pelo convite. Um beijo, gente. Muito obrigado. Tá? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.